Prevem a identificação do estado civil dos pais, informações que identifiquem a ordem de nascimento entre irmãos, informações que façam a ligação dessa pessoa com uma determinada família. Isso é proibido, olha lá como é que está no artigo 5º da 8.560. No registro, não certidão, de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação, ou seja, aqui inclui a averbação da parentalidade socioafetiva, quando eu vou averbar a margem do registro, a inclusão da parentalidade socioafetiva, independente se vai ter multiparentalidade ou não, quando eu mencionar nessa averbação, eu não vou caracterizar essa inclusão como sendo de uma parentalidade socioafetiva. Isso é natureza da filiação. Então, eu vou incluir a paternidade como uma paternidade qualquer. Quando eu vou incluir a biológica, eu coloco paternidade biológica? Não. E mesmo que se colocasse antes, agora, com a proibição de fazer discriminação, não posso mais. Então, inclui a paternidade. E como que eu vou saber quem que é o pai biológico, por exemplo, por uma questão médica, porque muito medicamento está ligado ao sexo, está ligado à gameta, etc. Como que eu vou saber? Tem questão de time, de futebol, de vôlei, sei lá o quê, homem, mulher, não tem isso? Que aí o homem é mais forte. Se preciso saber, de alguma maneira, origem biológica, né, por qualquer motivo, eu não vou no registro, eu vou nos elementos, no documento que deu origem a esse registro. Isso é válido para adoção, isso é válido para reprodução assistida, isso é válido para qualquer parentalidade, qualquer filiação. Então, se não é requisito do registro discriminar filho pela natureza da filiação, discriminar não é só no sentido de preconceito, não, classificar filho pela origem de filiação, se isso é proibido, né, eu não vou mencionar no registro, significa que essa informação não é elemento do registro, mas pode ser importante e tudo que for, tudo que eu precisar buscar referente a essa distinção, a essa classificação, porque pode ser necessário, eu vou no documento de origem e não no registro. Porque é proibido mencionar no registro, porque o registro não pode classificar. Tranquilo? Então, olha, eu quero ver, por exemplo, impedimento, como a colega aqui falou, impedimento para o casamento, porque, por exemplo, os filhos adotivos, eles cancelam a sua origem biológica, porém, mantém-se os impedimentos. Por quê? Porque uma das consequências de se ter um casamento, e aí eu estou falando do casamento em função da possibilidade de impedimento para o casamento, né? Não pode, porque quando foi feita essa regra, o casamento tinha como consequência lógica a procriação, e a procriação entre pessoas de parentesco muito próximo sempre teve problemas genéticos sérios, doenças, etc. Né? Então, para evitar isso, não é de origem moral essa só, né? Só moral essa proximidade de parentesco. Em função disso, a lei teve que manter o impedimento do filho com seus parentes biológicos, mesmo não tendo parentesco, existe um impedimento. E como que eu vou saber isso? Vendo os documentos de registro, gente. Não é mencionando no registro. Então, a lei proibiu que eu mencionasse isso. Então, aqui, quando ela fala que eu não posso fazer discriminação em relação à natureza da filiação, ele está dizendo que eu não tenho que colocar aqui que é filiação adotiva, que é mandado judicial na ação de adoção. Né? Eu vou mencionar no registro de nascimento que esse registro está sendo feito por determinação judicial ou através do mandado do processo, número tal, mas eu não vou falar a ação de forma alguma, o nome da ação, a palavra adoção não vai aparecer. Tá? Eu sou obrigada a mencionar que esse registro foi feito por determinação judicial, porque o mandado judicial foi que instou esse registro. Eu tenho como iniciativa do registro ou uma declaração ou algo que vai instar isso aí, não é um título. Pode ser uma declaração, nascimento, óbito, é por declaração, tá? Nesse caso, como a adoção pressupõe uma ação judicial, tem que ter um mandado determinando que se faça esse registro. Esse registro não vai ter a assinatura de um declarante. Por quê? Porque é o mandado que vai determinar que se faça. Então, eu tenho que mencionar que esse registro foi por iniciativa de uma ordem judicial. Ele foi instado por uma ordem judicial. Então, de acordo com o mandado ou em atendimento ao que foi determinado na ação número tal e não a ação de adoção. E aí, com isso, eu tenho os documentos ali guardados, esse mandado, a sentença, que vão me direcionar onde está esse processo, e esse cidadão tem direito, inclusive, a ver todo o processo dele lá no fórum de adoção, tá bom? Isso é que é não fazer referência à natureza da filiação.
A ordem em relação a outros irmãos do mesmo prenome, Maria da Silva, primeira desse prenome, Maria de Fátima, primeira desse prenome, Maria de Lourdes, segunda desse prenome, Maria, assim vai, terceira, quarta, quinta, não se tem isso mais. Exatamente porque não se existe mais a interligação de uma pessoa com a outra. Nós temos que fazer individualizações, tá? Como que eu vou saber essa questão de não haver interligação? E a relação dos gêmeos? Por que em relação aos gêmeos eu tenho que mencionar o nome e a matrícula de um no registro do outro? Quem sabe me dá uma luz? Se não posso mencionar relações entre irmãos, por que em relação aos gêmeos isso é expresso na lei e foi mantido? Segurança jurídica, porque nós estamos diante de no mínimo 2, né, porque podem ser vários gêmeos, no mínimo duas pessoas com informações praticamente idênticas. Tem a mesma naturalidade, mesmo pai, mãe, avós, data de nascimento, tudo. Às vezes até o sexo e às vezes se são idênticos, até a foto, é tudo igual. Então, para trazer segurança, para eu desconfiar que a Fernanda tem uma irmã gêmea, ou para eu desconfiar que essa Fernanda é ela e não a irmã gêmea dela, eu tenho que saber que ela tem uma irmã gêmea. Então, na hora de uma prova de concurso, a Fernanda é que vai ganhar o título, né, de tabeliã, mas é a irmã dela, Maria da Silva, que vai estar lá fazendo a prova por ela, porque Maria da Silva já é tabeliã no Brasil inteiro. Tá? Então, como que eu vou ter segurança para que isso não aconteça? Se eu tenho a certidão da Fernanda falando que ela tem uma irmã gêmea, opa, vamos colher aqui a digital da Fernanda, porque na hora da prova quem tem que estar aqui é a Fernanda. Tá? Esses cuidados, eles têm que ser instados de alguma maneira. E uma forma de dar essa garantia é mencionar que tem um irmão gêmeo. Aí acende a luz vermelha de que tem que ter uma identificação. A minha esposa, ela já teve documentos cancelados por conta ela é gêmea idêntica e ela teve documentos, título. Tá vendo? E teve que provar que ela é ela, né? Aí, olha só. Gente, o colega está dizendo o seguinte, Ademar, que quando temos duas pessoas, dois gêmeos idênticos, um pode ter cancelamento de todos os seus documentos e, na verdade, aqueles documentos referem-se ao irmão gêmeo. Imagine como você vai provar que você é você e não é o outro. E aí eu vou mais longe. A minha avó também, minha avózinha está com 94 anos viva, mas ela também era gêmea idêntica e a irmã gêmea dela morreu aos 15 anos. O registro de nascimento delas duas foi feito junto naquela época, né? 26 que elas nasceram. Foi feito junto. Quando uma morreu, cancelou o registro de nascimento das duas. Então, aí minha avó teve que fazer um novo registro de nascimento. Por quê? Porque o fato de morrer não cancela registro, mas além dela ter morrido, ainda cancelaram o registro das duas. Então, assim, é muito importante que se levante a lebre de que pode existir ali uma confusão para que alguém desconfie e corra atrás aí da diferenciação, né? Só que aí, pessoal, se a partir de 88 não se pode, e aqui, né, foi regulamentado em 92, se eu não posso mencionar essa discriminação no registro, isso significa que os registros de 92 para cá, salvo erro, tá? Porque tem lugares que até hoje eles colocam o Estado Civil dos Pais no registro. Se a lei for atendida, registros de 92 para cá não terão informações sigilosas nesse sentido. Registro inicial não, pode até depois vir uma verbação que torne sigiloso esse registro. Mas o registro inicial não vai ter informações sigilosas de princípio, porque ele não trará nenhuma informação sigilosa, porque a lei proibiu. Só que, mesmo em 92, se eu vou expedir uma certidão de 91, ou de qualquer tempo antes disso, eu estou diante de registros que foram feitos atendendo à lei da época, que fala que o filho é legítimo, ilegítimo, Estado Civil dos Pais. Como que eu vou emitir certidões de inteiro teor desses registros? Se, de resumo, tudo bem, eu vou pensar só o que me interessa e deixo o que é sigiloso lá. Mas e de inteiro teor, como que eu vou emitir? Aí, ou seja, se eu não tenho isso dito na lei, quando eu vou emitir um inteiro teor, eu vou estar descumprindo, vou estar discriminando da mesma maneira, não no registro, que os registros novos não têm, mas na emissão das certidões anteriores, que estarão aí trazendo todos esses elementos. Então, não bastou o artigo 5º falando que no registro não pode, veio o 6º, das certidões de nascimento. Então, o 5º proibiu no registro, veio o 6º proibindo na certidão de nascimento. Não constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal. Ou seja, tudo que levar a crer
que aquele nascimento foi fora de um casamento, que é isso que trazia discriminação, tudo que era fora do casamento era discriminado. Então não se pode ter nenhum indício de que esse nascimento foi fora de uma relação conjugal. Essa foi a forma de, lá em 92, a lei dizer o seguinte, olha, não tem nada a ver com casamento, então não põe nada aqui que fale que essa relação é extraconjugal, não, porque não importa isso para o registro. E aí veio o parágrafo 1º, não deverá constar em qualquer caso